Um homem de 26 anos, prestes a se casar com Eli, sua noiva de 27 anos, descobre uma traição devastadora enquanto trabalhava de casa. Durante uma viagem de negócios, ele acessa acidentalmente o computador dela e encontra uma troca de e-mails explícitos com o ex-namorado de faculdade. O conteúdo dos e-mails revela uma relação sexual intensa e a saudade que Eli sente dele, expondo uma mentira cruel sobre a história do término entre ela e o ex. Descobri que minha noiva estava enviando mensagens picantes para o ex um mês antes do casamento. Olá, pessoal. Eu sou um homem de 26 anos e estava noivo de uma mulher de 27 anos que chamaremos de Eli. Íamos nos casar no mês que vem, mas recentemente encontrei ela enviando mensagens explícitas para o ex dela. Isso dói muito. Não consigo acreditar. Estive com essa mulher por mais de 4 anos. No verão passado, ela mencionou o casamento. Honestamente, isso me surpreendeu, não porque eu não estava sério, mas porque eu ainda não tinha pensado sobre o casamento. No entanto, quando ela trouxe à tona, eu pensei, por que não? Eu a amava. Nos conhecíamos há 5 anos e estávamos juntos há 4. Para mim, o próximo passo era o casamento, então planejamos uma cerimônia para a primavera. No ano novo, comprei um anel para oficializar e no dia dos namorados, ela também me deu um anel. Achei que tudo estava perfeito até descobrir que não estava mais. Não consigo imaginar que ela estava fazendo isso por trás das minhas costas. Desculpem-me por desabafar aqui. Estava em uma viagem de trabalho por 2 dias e esta manhã, enquanto trabalhava de casa, usamos o mesmo computador porque ela trabalha em um banco e não pode acessar o e-mail pessoal no laptop dela do trabalho, então ela usa o computador de casa. Normalmente eu uso meu e-mail no meu laptop de trabalho, então raramente uso o PC de casa. Infelizmente, meu laptop quebrou e eu precisei usar o computador de casa. Quando entrei no meu e-mail, não percebi que a caixa de entrada dela estava aberta em outra janela minimizada. Depois de um tempo, vi um e-mail de alguém chamado Félix. Eu sabia que Félix era o ex-namorado dela da faculdade. Eles namoraram durante toda a faculdade e a razão que ela me deu para o término foi que ele voltou para o país dele. Quase 1 ano depois do término, nos conhecemos e 1 ano depois começamos a namorar. Uma vez, quando falávamos sobre nossos relacionamentos passados, perguntei sobre o dela e ela disse que o término foi amigável e que não guardava mágoas do ex. Não sei porquê, mas isso me incomodou um pouco. Perguntei se ela ainda mantinha contato com ele e ela negou. A conversa terminou ali e eu não tinha razão para insistir no assunto. Avançando para hoje, vi o e-mail do Félix e abri sem pensar 2 vezes e, meu Deus, o que vi me fez vomitar. Era uma corrente interminável de e-mails, os mais nojentos que eu já li. Ela falava sobre como sentia falta dele todos os dias e como ela se agradava pensando nas noites selvagens que tiveram. Eu li principalmente as respostas dela, não tanto as dele. Ela falava sobre prazeres na cama, como se tocava pensando nele e como queria que ele a tocasse novamente. Aparentemente, ela sente falta de como ele invadia a porta dos fundos. As palavras exatas dela foram: minha bunda está coçando para te ter dentro. Faz tempo que ninguém a preencheu dessa forma. Eu vomitei depois de ler isso. Por um momento pensei, isso realmente pode ser ela? A conta foi hackeada? Mas era uma longa e contínua troca de e-mails que se estendia por meses. Não consigo acreditar que ela é a mulher com quem eu estava loucamente apaixonado. Deixe-me dizer, ela é uma mentirosa. Nós éramos íntimos ocasionalmente e era ela quem não estava muito afim, dizendo que doía. Eu respeitava os limites dela e nunca forcei nada que ela não estivesse confortável, mas nesses e-mails ela reclama que está ansiosa por mais. Agora, eu realmente não sei o que fazer, mas estou cheio de raiva. 2 dias atrás, ela mandou um e-mail dizendo: não sei por que estou me casando com essa pessoa, a banana dele é metade do tamanho da sua, e ele respondeu: hahaha, pobre cara. Você pode imaginar a dor que senti lendo isso? Até agora, escrevendo isso, quero me enterrar em algum lugar. Como posso me enfrentar sabendo que minha futura esposa estava falando sobre mim com o ex dela sem eu desconfiar de nada? É engraçado porque no mesmo dia em que ela escreveu esse e-mail, ela me disse: você é grande demais pra mim, você sabe o meu corpo? Homens não esquecem esses elogios, acredite. Isso significa que ela estava mentindo o tempo todo? Antes que você pergunte, deixe-me esclarecer que nunca tivemos problemas na cama. Ela sempre dizia que não tinha muito apetite e nós fazíamos isso 2 ou 3 vezes por semana. Ela viaja a trabalho a cada 2 meses por 2 dias e sempre volta desejando-me. Eu sempre espero ansiosamente por isso. Depois de tudo isso, eu realmente não sei o que fazer ou como reagir
reagir? Devo esperar ela voltar e confrontá-la antes de tomar uma decisão ou simplesmente desaparecer? Honestamente, estou tão irritado que quero quebrar tudo e incendiar a casa. Ainda não contei a ninguém, nem minha família, nem amigos. Eu ia me casar no mês que vem, o que eu digo a eles? Que minha futura esposa estava trocando mensagens quentes com o ex dela enquanto dormia nu ao meu lado? Eu quero ir atrás dela, onde quer que ela esteja, enfiar a tela na cara dela e exigir uma explicação. Alguém já esteve em uma situação assim? Como lidou com isso? Estou perdendo a cabeça, atualização. Estou perdendo a cabeça, minhas emoções estão tão volúveis quanto uma montanha-russa. Um momento eu penso que devo esperar ela voltar, no outro quero desaparecer. Não saí dessa cadeira nas últimas 2 horas desde que descobri a traição. Acho que passei muito tempo pensando sobre essa situação. É hora de agir. Atualização 1. Olá, obrigado amigos. Eu desliguei o computador e depois abri esse fórum no meu celular. 6 horas depois e bum, mais de 50 comentários. Peço desculpas por não conseguir responder a todos, mas quero agradecer a todos que reservaram um tempo para ler minha longa história e comentar. Alguns de vocês perceberam que eu disse que nunca estive noivo e se perguntaram como eu podia chamá-la de minha noiva. Eu não sei qual estrutura social você segue, mas no nosso caso, já que estávamos prestes a nos casar e trocamos anéis, eu me considerava noivo. Para quem perguntou se havia sinais de alerta, absolutamente nenhum. Ela foi quem trouxe à tona o assunto do casamento. Nos últimos 4 anos de nosso relacionamento não houve nenhum sinal de traição. Era um relacionamento perfeito, ou pelo menos era o que ela me fez acreditar, e por isso fiquei tão chocado. Meu primeiro relacionamento também terminou com minha namorada me traindo, mas não foi uma surpresa, porque ela mostrou todos os sinais de alerta desde o começo. Eu a peguei traindo na primeira tentativa, por isso neste relacionamento sempre fui vigilante. Falando sobre as atualizações, como a maioria de vocês sugeriu, parei de falar com ela. Não havia nada para ser confrontado depois de ler aqueles e-mails explícitos. Quero agradecer ao usuário Eagle King 47 pela sugestão crucial. Eu baixei os e-mails e os enviei para o meu celular. Embora eu não precisasse de provas, é sempre bom tê-las caso necessário. Então eu imprimi e guardei como backup. Agora vem a ação. Primeiro, eu troquei as fechaduras da casa. Chamei meu chefe e falei sobre a crise sem entrar em detalhes, apenas algo superficial, dizendo que tinha que cancelar meu casamento. Ele mais ou menos entendeu e me deu 2 semanas de folga para resolver as coisas. Eu empacotei as coisas dela e levei para um depósito. Eles me deram um desconto por estadia prolongada. Depois deixei o recibo de armazenamento na porta. Ela sincronizou os contatos e fotos no Gmail, então apaguei tudo. Tínhamos uma conta conjunta onde estávamos economizando para o casamento. Eu retirei minha parte, cerca de 70%. Cancelei o local do casamento e recebi um reembolso de 50%. Cancelei outras reservas como fotógrafo, buffet, etc., recuperando a maior parte do dinheiro. Aproveitei ao máximo esses 2 dias. Durante esse tempo, ela me enviou mensagens e ligou normalmente, mas meu plano de parar de falar com ela já estava em andamento. Eu ainda não a bloqueei, porque queria ver como ela reagiria a tudo se ela perceberia que algo estava errado. Durante esses 2 dias, recebi uma enxurrada de mensagens dela. Eu perdi todos os meus contatos no celular, todas as fotos se foram. Acho que o celular está com defeito. Graças a Deus, tudo estava salvo no PC de casa. O que aconteceu? Você está bem? Por que não está respondendo? Por que está bravo comigo? Ela entrou em contato com meus pais e meu irmão também para ver se eu estava bem, mas eles não sabiam de nada. Minha mãe me ligou imediatamente. Eu atendi e pedi que ela não dissesse nada a Eli, apenas que ela não conseguia me alcançar. Prometi que iria em casa no dia seguinte para explicar tudo. Ela fez o que pedi. As mensagens de Eli continuaram chegando. Você está seguro? Diga alguma coisa, amor. Você está me assustando? Segura, como se ela se importasse. Isso continuou por 2 dias até que ela chegou em casa e encontrou a porta trancada e a chave dela não funcionava mais. Eu fui para a casa dos meus pais e lhes disse que cancelei o casamento. Falei que ela tinha me traído emocionalmente, sem entrar em mais detalhes. Eles entenderam e não pressionaram por informações, me garantindo que me apoiariam no que fosse preciso, desde que eu prometesse não fazer algo contra mim mesmo. Eu disse que já passei por essa fase e estava seguro quanto a isso. Agora vem a parte interessante. Eli perdeu a cabeça quando encontrou a casa trancada. Ela encontrou o recibo do depósito na porta, assinado por mim. Como esperado, ela bombardeou meu celular com ligações e mensagens de voz dizendo: "O que aconteceu? Você está em casa? Por que fez isso comigo? Encontrou outra pessoa?" Depois de me trair com o ex dela, ela ainda teve a ousadia de tentar inverter as coisas e perguntar se eu estava traindo ela. Foi um pouco satisfatório vê-la passar por uma montanha-russa emocional. Suas mensagens e mensagens de voz diziam tudo. Em um momento ela estava implorando: "Por que está fazendo isso? Eu te amo. Vamos nos casar no próximo mês. Qualquer problema que você tenha, nós podemos resolver." E depois, momentos depois,
depois ela dizia: "Você é um covarde, imaturo, não é homem, escolheu se esconder." Ela estava projetando suas inseguranças em mim. Quando finalmente percebeu que eu tinha apagado os contatos dela, fotos e retirado minha parte da conta conjunta, ela ficou furiosa. Ela explodiu e foi aí que a bloqueei. Ela já me machucou o suficiente e eu não queria aguentar mais abusos. Algumas pessoas nos comentários mencionaram que eu escapei de uma bala e é exatamente assim que me sinto. Tenho vivido em um motel enquanto decido o que fazer a seguir. Graças a Deus, os convites para o casamento ainda não tinham sido enviados. Cancelá-los teria sido outro pesadelo, com intermináveis perguntas e explicações. Não recebi ligações de nenhum dos familiares dela, amigos ou conhecidos. Ainda não mostrei os e-mails para ninguém, mas os mantive como prova. Eu a bloqueei em todos os lugares e saí de todos os grupos que estávamos juntos. Obrigado por todos os comentários. No primeiro dia eu me senti muito pior, hoje não estou melhor, mas pelo menos está um pouco mais fácil de lidar. Espero superar isso. Atualização 2. Olá a todos. Já faz um tempo desde a última vez que postei. Continuando de onde parei, depois que ela foi trancada para fora de casa, pensou que eu estava dentro. Ela bateu na porta e nas janelas, só parando quando os vizinhos irritados saíram para dizer para ela se calar. Mais tarde, ela apareceu no meu trabalho, algo que eu já esperava. Foi por isso que avisei a recepção que, caso alguém fosse me procurar, deveria ser informado que eu estava de licença por um tempo. Ela deixou um bilhete para mim na recepção que dizia: "Você não pode se esconder de mim, filho da mãe, vou te destruir." Eu fiquei chocado com a ousadia dela. Depois de tudo o que ela fez, ela ainda teve coragem de escrever algo assim. Isso fez meu sangue ferver e eu queria caçá-la e destruí-la, mas eu sabia que isso era parte do plano dela. Ela é manipuladora e sabe como usar palavras para brincar com as emoções das pessoas. Eu respirei fundo e me afastei desses pensamentos. Todo esse sofrimento estava me deixando louco. Liguei para o meu chefe e pedi para trabalhar remotamente, em vez de ficar deitado na cama o dia todo. Ele aprovou e me disse para ir com calma. Trabalhei remotamente por um mês e fiquei em um hotel em um canto isolado da cidade. Escolhi um lugar distante de propósito porque não queria ver ninguém que eu conhecesse. Depois de me isolar por alguns dias, comecei a fazer caminhadas pelas florestas próximas e ao redor de um lago abandonado. Era uma espécie de terapia natural. Achei que estava fazendo progresso até o dia do casamento chegar. Nem todos lembraram, mas alguns dos meus amigos e familiares próximos lembraram e se perguntaram por que não tinham recebido convites. Aos poucos, contei para meus amigos mais próximos o que aconteceu. Eles ficaram tão chocados quanto eu. Nenhum deles suspeitou de nada. Meu melhor amigo passava muito tempo conosco, então perguntei a ele, de forma honesta, se algum dia sentiu que ela queria voltar com o ex ou nutria algum ressentimento por mim. Ele disse que sempre achou que ela era a esposa perfeita. Agora eu não sei se todos nós fomos cegos ou se ela era apenas uma jogadora mestre que escondia tudo muito bem. Semanas se passaram antes de eu falar novamente sobre a traição. Achei que falar sobre isso me ajudaria a curar, mas só me fez me sentir mais miserável. Uma coisa a mais, tínhamos reservado nossa viagem de lua de mel para o Alasca. Quando cancelei os planos de casamento, tentei cancelar essa viagem também, mas era não reembolsável e sem seguro, então deixei como estava. Decidi ir mesmo assim, embora me preocupasse que ela pudesse me seguir, já que ela também tinha os detalhes do itinerário. Você nunca sabe, ela poderia ter pensado em relaxar e limpar a mente com essa viagem, mas como deletei os e-mails dela, a reserva estava em meu nome e não havia como ela acessar a conta. Então aqui estou, sentado em uma cabana aconchegante no meio da bela paisagem do Alasca, escrevendo sobre minha vida miserável. Espero que tudo termine aqui e que eu deixe para trás todas as minhas preocupações e inseguranças nessas densas florestas. Atualização final. A vida é engraçada, não é? Adivinha quem eu encontrei? Sim, minha ex, Ellie. Ela me seguiu até aqui porque não conseguiu me encontrar na cidade. O encontro foi aterrorizante. Pelo menos nos primeiros 30 segundos, eu estava vagando por uma paisagem deserta quando à distância vi uma mulher se aproximando. Não pensei muito sobre isso, mas quando ela se aproximou, percebi que era a Ellie. Foi engraçado e frustrante ao mesmo tempo. O que eu poderia fazer? Eu não poderia simplesmente correr dela. A única coisa sensata a fazer era me afastar, mas ela correu e me bloqueou. Eu disse que não queria conversar, mas ela continuou gritando sobre como tinha me procurado por toda a cidade, deixou um bilhete no meu escritório para explorar minha vulnerabilidade e então pegou um voo com um palpite. Ela confirmou no hotel que eu havia feito check-in. A viagem estava terminando amanhã e ontem ela teve a ideia de que eu poderia estar viajando sozinho na nossa lua de mel. Ela ligou para a companhia aérea e para o hotel, forneceu meus detalhes para ver se eu havia cancelado a viagem. Quando viu que eu não tinha cancelado, ela pegou o primeiro voo para o Alasca, obteve os detalhes do meu plano no hotel e veio me seguir. Ela me contou
tudo isso enquanto me seguia por quase 1 quilômetro. Eu me virei e disse a ela que não me importava e que ela precisava ir embora. Ela disse que não ia embora até que eu ouvisse o lado dela. Eu disse que não havia mais nada que eu precisasse saber. Depois de um tempo, me senti exausto, não só de caminhar, mas de todas as emoções que estavam mexendo com meus nervos. Parei e disse a ela para ir em frente e contar sua versão. Ela começou dizendo: "Como você pode fazer isso comigo? Nós deveríamos ter nos casado na semana passada. Você não pode fazer isso com a gente. Se algo estava te incomodando, nós poderíamos ter conversado sobre isso. Eu já ignorei seus sentimentos? Não, certo? Você não pode terminar comigo por essa coisa trivial. Vou fazer 28 anos em 3 meses e preciso ficar grávida antes de completar 30. Não podemos destruir o nosso plano. Você sabe o quanto eu te amo?" As 2 últimas frases dela tocaram um nervo. Eu gritei: "Sério que é isso que você quer dizer? Manipulando a situação ou me pintando como o vilão? Você é uma mulher narcisista e egoísta, não se importa com ninguém além de si mesma e dos seus estúpidos objetivos de vida, se casar aos 28 e ter um filho aos 30. Quando é que você vai falar sobre a sua infidelidade?" Ela ficou brava e disse: "Isso não é infidelidade. Eu não vejo meu ex desde a faculdade. Eu nunca te traí, nem dei o primeiro passo." E então as lágrimas começaram a cair, mas isso não me impediu de gritar, flertar com o seu ex, falar sobre suas fantasias, se masturbar pensando nele, depois dizer que quer que ele faça tudo isso com você. Tudo isso se enquadra na categoria de traição. Além disso, você me zombou, mentiu para ele dizendo que eu não conseguia te satisfazer. Você é manipuladora, mentindo para ganhar simpatia ou sei lá o que mais você queria. Esta é a versão mais calma do que eu realmente disse a ela. Ela parecia chocada e disse: "Você não pode simplesmente inventar as coisas. Eu definitivamente não quis dizer dessa forma." Então ela acrescentou: "Você está exagerando? Você sabe o que eu disse foi a mentira?" A ousadia. Ela piscou e sussurrou: "Foi só para se divertir, sabe? Apimentar as coisas entre nós." Eu gritei: "Me zombando?" Ela tentou se justificar, mas não conseguiu. Repetiu as mesmas desculpas, que não quis dizer nada, que tudo era mentira, que me amava, blá blá blá. Eu a interrompi e disse que não estava interessado em nenhuma explicação. Eu perdi todo o amor, respeito e tudo o que eu sentia por ela. Foi então que ela percebeu que cometeu um grande erro. Ela se desculpou e pediu uma segunda chance. O pedido de segunda chance dela se baseava no fato de que ela nunca me traiu fisicamente e que investiu tantos anos nesse relacionamento para cumprir seus objetivos de vida, se casar aos 28 e ter um filho até os 30, e agora, de acordo com ela, eu não poderia arruinar o plano dela. Ela é insana, eu sei. Ela tentou me seguir de volta para o resort, mas eu a ameacei com um boletim de ocorrência por invasão de propriedade se ela tentasse entrar na minha cabana. Ela desabou no chão, chorando como uma louca. Eu nem olhei para trás para ver se ela estava bem. Voltei para o resort. Tenho um voo cedo para casa. Já fiz as malas e vou para o aeroporto nas próximas 2 horas. Eu não acho que vou conseguir dormir, mas me sinto aliviado e renovado. Talvez o confronto tenha me dado uma sensação de fechamento, embora eu não estivesse buscando por isso. Acho que finalmente posso voltar para minha casa e deixar o motel. Não acho que ela vai voltar. Talvez eu termine o contrato de locação, já que a casa é grande demais para uma pessoa só. Alugar um apartamento menor parece uma boa ideia. Talvez eu continue escrevendo sobre minha vida. Eu me sinto bem expressando minhas emoções.